Vamos começar aqui. É mito ou é verdade? Tem que ter muitos seguidores, tipo milhares, coisa de, sei lá, 1 milhão de seguidor pra vender bem, cara? Ou o cara ali de 1.000 seguidores ele consegue vender? 5.000 seguidores ele consegue vender? Eu diria que quanto menos você tem, melhor. Melhor? Caraca. É porque assim, se você já tem muitos seguidores e nunca vendeu nada, seu público tá zero acostumado com isso e é um baque muito maior do que se você já constrói a sua audiência mostrando, cara, eu vendo esses produtos. Aí não vira uma surpresa, a pessoa já te segue sabendo disso, você já cria uma audiência pensando no seu produto, pensando para quem ele é útil, então tende a dar mais certo. Então quem começa vendendo tende a ter mais resultado. Isso é muito, por exemplo, a galera do infoproduto, que tende a ter uma boa conversão na internet, porque ele já chega assim, cara, eu vendo um produto. Do que um influenciador que às vezes ele tem 5, 6 milhões de seguidores, mas nunca vendeu nada, e aí tenta vender e muitas vezes não obtém sucesso, porque a audiência dele não está interessada nesse produto, não enxerga valor e nunca pensou em comprar algo daquela pessoa. Celebridade sofre muito isso, né? O cara cresceu muito em um outro canal, tem muita audiência no Instagram da vida, o cara tenta vender algo e aquela audiência não é compradora porque não segue por esse motivo, né? Não, esse cara não tem influência. E tem muita empresa que às vezes nem precisa, praticamente não precisa ter o perfil, mas usa a parte da mídia social, que é diferente da rede social, para conseguir vender sem necessariamente ter seguidor, sem necessariamente ter que se expor. Porque esse é outro tópico, acho que a gente pode abordar depois, mas é a necessidade do cara se expor na pessoa física, né? Que é uma E tem uma dor muito grande também do cara que já tem muitos seguidores, que ele tem medo de errar, né, em público. Porque se ele erra, ele sente muito mal. Tipo assim, pô, não vendi... Ofereci um produto e não vendi nada. O cara se sente mal. Então, por isso que eu falo, começa vendendo desde pequeno, porque se você errar, você errou pequeno, você não errou em grande escala, né? Então, você já vai educando, já vai testando, já vai tentando converter, porque aí, quando você tiver grande, você já tá muito mais preparado para escalar do que se você simplesmente começar a fazer um pitch aleatório e ser um fracasso. Verdade. Cara, eu passei por essas fases todas, assim. Eu não vou me considerar uma celebridade, mas eu considero que a gente tem um tamanho relevante. Sim. No Instagram e tal. Assim, a gente deve ter... Você tá chegando em 8 milhões ali, só no Instagram do Thiago Nigro ali, exatamente. Cara. Se somar as redes sociais, a gente tem quase 20 milhões, só que um dia a gente teve 0. Então eu passei por toda a escadinha, não é? E o que eu percebo? Eu percebo que no começo foi muito difícil vender. Por que foi muito difícil vender? Porque eu não sabia, porque eu não tinha autoridade pública e eu também não tinha audiência. Né? Em algum momento, eu comecei a ter um pouco mais de audiência dentro desse segmento e eu comecei a faturar um valor bem relevante para a época, para mim. Só que era muito mais óbvio vender naquela época. Porque a minha audiência ela era uniforme. Não é? Então, a audiência é uniforme, as dores são uniformes, o público é o mesmo, a persona é muito parecida. Então, eu conseguia criar algo que solucionasse as dores desse público. Conforme a gente começou a crescer, a gente começou a ter muito mais problemas, porque a gente, por um lado, tinha mais audiência para vender, por outro lado, né, a gente tinha muitas pessoas diferentes. Porque um me seguia por finanças, o outro me seguia por não sei o que lá, o outro seguia pela vida pessoal, o outro não sei o que lá. De repente, você começa a perder um pouco do nicho. E eu lembro que a evidência que isso daqui me atrapalhou foi quando eu estava com a mentalidade de sair da bolha, de furar a bolha. E eu conheci muita gente do mundo de infoprodutos que sonha nisso. Eu quero furar a bolha, quero sair do meu mercado e etc. Isso aqui tem um lado bom, mas tem um lado muito perigoso também. Porque eu fui uma vez na internet, né? Eu fui fazer algumas colaborações com pessoas que tinham um público muito diferente. E a lógica eu vou falar com um público muito diferente que não me conhece, é um público novo, então é ótimo, porque eu vou poder ensinar eles sobre finanças, de alguma forma eles podem ser consumidores. A realidade é que as nossas crenças eram muito diferentes, cara. Então isso aqui gerou o efeito inverso, gerou um colapso. Então gerou algo que eu nunca tinha sentido antes. Gerou ódio, gerou hate, gerou briga, gerou um monte de coisa. E a mesma coisa que acontece quando o cara que era um expert na área dele, ele sai da bolha dos experts. Pô, eu era um cara de finanças, eu falava para um cara multimilionário. Então eu era referência no mundo de finanças. Quando eu desci alguns graus para falar de uma forma um pouco mais simples e de uma forma mais democrática, o público de finanças, o público não, né? Os experts de finanças começaram a se questionar e falar, pô, cara, esse cara tá falando de uma forma muito rasa, esse cara é raso. Não era realidade, era uma adaptação para o público. Então sair da sua bolha é muito perigoso, pode não te trazer o resultado que você espera, tá? No nosso caso, acabou trazendo, mas a gente teve que fazer muitas adaptações, mas é o que a turma falou, né? As celebridades sofrem muito problema porque o público não é uniforme. Mas eu acho também que a gente teve resultado porque a gente não se acomodou numa única estratégia. A gente foi mudando, né? Foi aperfeiçoando, o público está diferente, essa estratégia não está funcionando, melhor pensar desse jeito. Então, tipo,
A gente teve a sabedoria de entender e guiar, mas geralmente a galera, acho que na massa, assim, começa a crescer. Nossa, a estratégia não tá mais usando, a internet não funciona mais. Não muda o jeito e começa cara, a culpar sai a do audiência. nicho. Eu nunca recomendaria pra ninguém sair do nicho. Nunca. O preço é muito alto, cara. O preço é muito alto. Fala sair de do ficar nicho. amplo demais no assunto em si, né? Te obriga, você fica muito amplo, aí te obriga a produzir um conteúdo um pouco mais amplo, Sim. você agrega um pouco menos de valor para aquele público, perde um pouco de autoridade, vende menos e ainda começa a se expor a risco que você não se expunha antes. né? Isso, por exemplo, tu consegue observar quando tu vai fazer estratégia de compra de mídia. Eu quero comprar a mídia em algum portal assim para vender meu produto para a galera que está nos ouvindo. Se tu vai para alguns portais que eles são muito amplos, por exemplo, jornais majoritariamente, é difícil tu ter uma audiência intencional, que tu sabe que ela quer comprar algo. Então, tu só vai conseguir ter alguma performance com produtos muito bens de consumo, muito amplo. Eu lembro que uma vez eu fui avaliar de tentar comprar um portal que falava de marketing. Aí eu falei, vou comprar um portal que fala de marketing, vendo soluções de marketing, vai ser top. Aí deixa eu testar a primeira audiência desses caras aqui. Aí eu comprei lá o produto de mídia deles mais top que tinha e não vendeu nada. Porque ele tinha muita audiência de públicos muito amplos, que o assunto era muito amplo. Tipo, a palavra, o que é marketing? Aí 100 mil pessoas acessavam, 30% da audiência acessava para o que é marketing. Um monte de estudante aleatório que não necessariamente estava comprando uma solução de marketing. Então, um concorrente nosso nos Estados Unidos, por exemplo, eles fizeram várias estratégias de aquisições de portais de mídia para conseguir usar para vender os produtos deles. A primeira aquisição que eles fizeram era um portal de finanças que só falava de qual é o melhor cartão para te comprar. Era só sobre isso. Qual que é o melhor cartão de crédito para comprar nos Estados Unidos? Os caras pagaram $1 bilhão pelo portal, hoje vale $6 bilhões o mesmo portal. Mas a audiência acessava por um único objetivo. Qual é o melhor cartão de crédito? Aí o cara conseguia vender o cartão de crédito, né? Esses caras são feras que eles são. A intenção da audiência naquele público é muito interessante. Quando tu entra nesse lance do lifestyle, acaba ficando muito amplo a audiência e tu não sabe nem o que vender pro cara. Muito influenciador sofre nisso, né? Qual produto que eu vou vender?